Em 1996, a cidade de Idaho Falls foi abalada por um crime brutal. Uma jovem de apenas 18 anos perdeu sua vida em seu próprio apartamento. Jovem, sonhadora e cheia de planos, ela teve sua vida interrompida de forma cruel. Pouco tempo depois, um jovem de 19 anos foi condenado injustamente por esse crime. Sem evidências físicas e pressionado durante longos interrogatórios, ele perdeu mais de 2 décadas atrás das grades, por um crime que ele não cometeu. Duas vítimas de uma mesma tragédia. Uma perdeu a sua vida e a outra sua liberdade. E por trás de tudo isso, a busca de uma mãe que sempre sonhou por justiça, ao qual somente se revelou 20 anos mais tarde. Esse é o caso de Andy Dodge e Christopher Tapp, resolvido 23 anos depois. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre o caso de Andy Dodge e Chris Tapp. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e bora ao caso de hoje. Andy Ray Dodge. Ela nasceu em 21 de dezembro de 1977. Era a filha mais nova de 4 filhos e a única menina da família. Ela era filha de Jake e Carrie Dodge. Andy era uma moça que adorava o ar livre e amava a natureza. Ela amava também o Natal, pois como ela fazia aniversário próximo ao Natal, ela tinha aquela lembrança de que todos se reuniam para comemorar durante vários dias. O pai de Andy trabalhava na Marinha dos Estados Unidos. Devido ao seu trabalho, eles mudaram constantemente várias vezes de cidade. Até que, na década de 90, o pai de Andy acabou se aposentando. Foi então que eles resolveram fixar residência em uma cidade tranquila e calma. Eles escolheram a cidade de Idaho Falls, uma cidade que era considerada tranquila e segura, e que naquela época, que era a década de 90, tinha aproximadamente 48 mil habitantes. Foi nessa cidade que Andy cursou o high school, o nosso ensino médio. E foi nessa cidade também que ela conseguiu fazer amizades mais permanentes, amizades que eram além do colégio, e também passavam um final de semana com ela. Logo, ela e seus amigos passaram a ir com frequência no Snake River para conversar, acampar, era a maneira que os jovens encontraram para se divertir. Este grupo passou a se autodominar de River Rats, ou seja, ratos do rio. Em 1995, Andy terminou o high school com notas admiráveis. Ela era uma menina muito inteligente. E ainda no final deste ano, de 1995, ela também conseguiu um emprego em uma grande rede de livrarias. Portanto, no início de 1996, Andy era uma moça de 18 anos que já trabalhava e havia comprado seu primeiro carro. Apesar dele ser um carro mais antigo, Andy ainda planejava comprar um carro mais novo, mas aquele já havia conseguido com o seu grande esforço. Portanto, era motivo de orgulho para a mesma. Entretanto, no final de maio, Andy acabou descumprindo uma das regras da casa e acabou tendo um confronto com a sua mãe, o que fez com que Andy resolvesse alugar um apartamento simples próximo à casa dos seus pais para que tentasse ter uma vida sozinha, tentasse amadurecer e ter mais responsabilidades. Como ela saiu meio chateada com a sua mãe, após 3 semanas ela decidiu novamente visitar os seus pais. Como ela era uma menina muito querida, muito inteligente, ela não guardou aquele rancor para o coração. Então ela chegou na casa dos seus pais, conversando com a sua mãe, elas jantaram, elas tiveram um momento bem agradável nesse dia 12 de junho. Inclusive, a mãe de Andy, a Carol, falou para ela que estava muito feliz que elas não estavam mais chateadas uma com a outra. E a Andy lhe respondeu que ela jamais se permitiria ficar chateada com a sua mãe. Andy saiu da casa dos seus pais e voltou para o seu apartamento. No dia 13 de junho de 1996, a Andy deveria pegar o primeiro turno do seu trabalho, que iniciava às 7 horas da manhã. Entretanto, a Andy não apareceu, não deu notícias. Os seus colegas de trabalho e até mesmo o chefe daquela rede de livraria ligou para o telefone residencial da sua casa, mas ela não atendeu. 2 colegas que estranharam essa atitude de Andy, pois ela era uma menina muito responsável, decidiram ir até o apartamento. Ao chegar lá,
Elas encontraram seu apartamento com a porta fechada. Entretanto, ao mexer na maçaneta, eles perceberam que a porta estava fechada, mas ela não estava trancada. Então, essas duas colegas adentraram no apartamento dela, verificaram que nada estava mexido e tudo estava em um verdadeiro silêncio. Então, elas começaram a chamar por Andy, caminhando por todos os cômodos, até que elas chegaram no quarto dela. Infelizmente, a Andy estava caída ao lado da sua cama, em uma poça de sangue. Visivelmente, a Andy havia perdido sua vida de uma forma brutal, porque havia sangue por toda a parte do seu quarto, inclusive nos seus ursinhos de pelúcia. A autópsia revelou que a Andy havia sofrido uma tentativa de abuso sexual. Entretanto, aquele criminoso que havia cometido aquele crime, ele não conseguiu chegar em vias de fatos. E talvez por esse motivo que ele acabou tirando a vida de Andy. Ela sofreu vários ferimentos de faca, principalmente na região da sua garganta, o que fez com que ela perdesse a vida imediatamente. No apartamento, notou-se que não havia sinais de arrombamento, mas havia sinais de luta, pois existia sangue por toda parte daquele quarto. A polícia concluiu que ela foi morta entre meia-noite e 45 e 11h45 da manhã do outro dia, sem saber passar com uma exatidão qual seria o momento em que ela sofreu aquele ataque. Mas eles conseguiram coletar uma amostra de DNA em estado perfeito do suposto criminoso, além de um fio de cabelo que também estava próximo a ela. Esse DNA perfeito e completo, juntamente com este fio de cabelo, foi essencial após alguns anos. A segunda vítima, não da violência, mas de uma justiça cega, foi Christopher Tapp, um jovem de 19 anos que abandonou o high school e que também pertencia àquele grupo de adolescentes conhecido como River Rats. Ele era um rapaz comum de Idaho Falls. Ele trabalhava em um supermercado e passava os verões inteiros brincando e bebendo à beira do Snake River. Um crime dessa forma abalou aquela pequena cidade. Logo se tornou comentário em todos os locais. Christopher, inclusive, ele lembra quando ele ouviu falar sobre o crime que havia acontecido contra a Andy. Inclusive, ele conhecia a Andy, pois eles pertenciam àquele mesmo grupo. Mas aquela conversa não passou de apenas breves especulações, afinal de contas, ele considerava, assim, juntamente com seus amigos, que eles não tinham nada para acrescentar sobre aquele crime ou para falar sobre aquele crime. Portanto, a conversa se encerrou logo. Isto era o que Christopher Tapp pensava. Infelizmente, não foi esse o rumo que a investigação daquela pequena cidade acabou tomando. O Departamento de Polícia de Idaho Falls analisou a possibilidade de que havia mais de uma pessoa envolvida no crime contra Andy. Eles passaram a coletar inúmeras amostras de DNA, inclusive dos River Rats, mas nenhuma delas apresentou correspondência. A verdade é que aquele departamento não estava acostumado a trabalhar com homicídios e não fazia a menor ideia por onde eles poderiam começar. 6 meses após o assassinato de Andy, uma grande frustração, assim como dos policiais, como da família, como da mídia, começou a circular. A mãe de Andy, a Carol, começou a se perguntar se realmente os investigadores estavam tentando resolver aquele caso e simplesmente começou a ir constantemente na delegacia cobrar por respostas. Inclusive, havia uma piada interna da delegacia de que existia a porta da Carol, para vocês terem uma ideia de quantas vezes ela foi insistentemente em busca de respostas ou em busca de resoluções para o caso da sua filha, mas nada foi feito. Sem respostas, a Carol passou a distribuir milhares de panfletos, oferecendo uma recompensa de $5.000 para qualquer pessoa que pudesse trazer alguma ajuda para o caso, alguma informação. Mas em nenhum momento houve alguma informação relevante. Diante disso, a Carol passou a patrulhar as ruas de madrugada, tentando encontrar supostos suspeitos ou pessoas que pudessem ajudar a resolver aquele crime. Ela dizia que se a polícia não podia fazer nada, ela podia e ia sim fazer algo pela sua filha. Meses se passaram até que uma situação mudou o rumo dessa suposta investigação feita pela delegacia. Já era janeiro de 1997, ou seja, 7 meses após o crime contra Andy. Em Nevada, Benjamin Hobbs, um amigo da Andy, foi acusado de cometer um crime sexual contra uma mulher utilizando uma arma branca. Os investigadores consideraram que aquele crime que havia acontecido em Nevada, que ficava próximo de Idaho, tinha algumas semelhanças e que possivelmente aquele acusado daquele crime que tinha acontecido em Nevada também poderia ser o acusado do crime de Andy. Ou seja, eles estavam procurando uma maneira de resolver o caso da Andy.
A polícia tentou construir um caso em torno dele e, ao longo da investigação, acabaram chamando o seu amigo, ou seja, o amigo de Benjamin Hobbs, Christopher Tapp. Em interrogatório, Chris Tapp, como também é conhecido, logo já falou que ele não sabia nada sobre o assunto e que não poderia ajudar com a investigação, afinal de contas ele não tinha nada a acrescentar. Mas a polícia foi extremamente insistente. O Tapp, como considerava os policiais confiáveis, continuou a cooperar. Ao longo de 3 semanas, ele foi interrogado 9 vezes e forçado a passar por 7 testes de detector de mentiras, o conhecido polígrafo, o que hoje já nem pode mais ser utilizado como uma prova, como algo para incriminar alguém, porque o teste de polígrafo pode ser facilmente nos trazer um resultado errôneo, pois, por exemplo, uma pessoa se estiver muito nervosa ou ela estiver sob efeito de algum medicamento, ela pode ter alterações e acusar-se que ela estava mentindo quando na verdade ela estava falando a verdade. Vídeos desse interrogatório mostram Tapp completamente exausto, chorando e mal conseguindo falar. Várias vezes os policiais investigadores levaram algo para ele também comer ou para ele tomar. Ele sofreu uma enorme coerção psicológica ao longo de mais de 100 horas de interrogatório. Ele teve seus direitos violados, incluindo o uso de ameaças, como a pena de morte e a quebra de um acordo de imunidade que os próprios investigadores ofereceram. Ou seja, eles fizeram um acordo com o Chris Tapp de que ele não seria julgado, não seria preso desde que ele confessasse o crime. O examinador também do polígrafo disse que ele estava sendo reprovado nos testes e que, segundo este examinador, a máquina jamais mentiria. Chegou ao ponto que Chris Tapp simplesmente começou a aceitar que de fato ele tinha cometido aquele crime juntamente com Benjamin Hobbs. Foi então que ele começou a falar que ele apenas segurou a Andy, que o Benjamin havia violentado ela e que tudo aconteceu muito rápido. Inclusive, ele chegou a dar o nome de mais um de seus amigos, porque a polícia não aceitava somente os dois. Eles diziam que eles possivelmente tinham mais alguém que estava encobrindo a situação. Mas esses 3 jovens passaram pelo teste de DNA para ver se eles tinham, de fato, uma correspondência com aquele DNA encontrado na cena do crime. E não houve correspondência. Em momento algum, aquele DNA coincidiu. Então, o que os investigadores fizeram? Eles liberaram os 2 amigos de Chris Tapp, diante do fato de que não teve evidências para culpá-los, mas prenderam Chris Tapp, porque ele havia confessado o crime. Ao longo deste interrogatório, Chris Tapp chegou a contar 6 histórias diferentes. E, inclusive, cabe aqui deixar bem destacado que, quando foi feito esse teste de polígrafo, teve um específico do dia 30 de janeiro de 1997, que Chris Tapp ele negou 8 vezes o envolvimento nesse crime. E mesmo assim, foi considerado que ele estava mentindo. Em maio de 1998, o julgamento de Chris Tapp iniciou. A família de Andy estava presente. A sua mãe passou o tempo todo do julgamento olhando para ele com aquele rancor, com aquela raiva que ela tinha reprimido dentro dela. Afinal de contas, ela estava diante da pessoa que tinha cometido um crime cruel contra sua jovem filha. Mas ao longo de todo o julgamento, o Chris Tapp ele se manteve dizendo que ele era inocente, que ele não era culpado do que estava acontecendo, que ele apenas tinha confessado porque ele sofreu uma grande coerção. Mas o juiz daquele caso, e assim como todos os jurados, não se convenceram de suas palavras e o consideraram culpado. Chris Tapp foi condenado à prisão perpétua naquele dia. A mãe de Andy saiu de lá inconformada. Carol dizia que ela não aceitava a prisão perpétua para aquele jovem. Ela queria mais, ela queria a condenação, a pena de morte. Outra coisa que deixava a mãe de Andy inconformada é que, apesar daquele jovem estar lá sendo preso e julgado, tinha que ter mais alguém. O DNA na cena do crime continuava presente ainda como evidência, sem ter aquela pessoa. Portanto, a mãe de Andy não se conformava. Ela queria que Chris Tapp desse o nome de quem era aquele DNA, quem foi a pessoa que ajudou ele a cometer aquele crime. E o Chris Tapp, dizendo que era inocente, não tinha mais o que alegar, não tinha mais o que ele falar, não tinha nomes para ele colocar ali. Ele simplesmente colocou a mão na sua cabeça, no seu rosto e começou a chorar. Quase 2 anos após o crime contra Andy, Tapp foi preso e o caso foi arquivado. Mas Carrie Dodge estava determinada a descobrir quem deixou o DNA na cena do crime. Chris Tapp passou anos em uma prisão de segurança máxima e tinha pouca esperança de sair de lá.
Os seus advogados entraram com vários recursos, mas todos foram negados. Afinal de contas, ele já tinha sido condenado. Ao mesmo tempo que Carrie Dodge estava desesperada para conseguir provar de quem era aquele DNA, o Chris Tapp estava determinado a provar a sua inocência também. Mas foi somente em 2009, mais de uma década depois que Chris Tapp estava preso, que o DNA deste criminoso foi inserido no banco de dados da polícia. Alguns anos mais tarde, a Carrie Dodge ganhou de presente um computador. Foi essencial para a sua busca por mais investigações e muitas vezes, não que ela ia até a delegacia cobrar respostas, porque eles já diziam que tinham dado para ela, mas ela começou a buscar respostas por fora, ela mesma investigando, ela mesma indo atrás de métodos forenses que estavam evoluindo e estavam melhorando com a tecnologia. Ela então encontrou uma empresa na Flórida que conseguia identificar as características de uma pessoa com a amostra de DNA. Foi nesse momento que a polícia até mesmo concordou com ela e acabou deixando que ela fizesse esse teste juntamente com essa empresa. Essa empresa, ela evidenciou que 85% de chance de que este homem tinha origem caucasiana. Por meio dessa análise, foi possível fazer um retrato falado deste homem, mas sem maiores evidências e sem maiores pistas. Carrie Dodge sabia que precisava, na verdade, chamar a atenção de especialistas renomados para que aí sim ela conseguisse ter a atenção suficiente que aquele caso merecia. Foi então que ela conheceu o Dr. Greg Humpkin, um dos principais especialistas em DNA forense do país. Ele havia fundado o Idaho Innocent Project, que é conhecido como o Projeto Inocência de Idaho. Esse projeto trabalhava com a ideia de buscar a inocência de pessoas que haviam sido acusadas injustamente. O Dr. Greg já estava ciente do caso de Christopher Tapp, quando a mãe de Andy foi até lá. Afinal de contas, o Christopher Tapp havia encaminhado uma carta durante o período que ele estava preso para este projeto, alegando que ele era inocente e pedindo para que seu caso fosse analisado. Greg Humpkin pediu para que uma das suas estagiárias pedissem as fitas do interrogatório de Christopher Tapp no período. E pediu também para que ela analisasse essas fitas e depois passasse para ele qual era a sua análise. Passado algum tempo, a sua estagiária ligou para ele emocionada, dizendo que Christopher Tapp jamais era o criminoso que cometeu aquele crime. Juntamente com este projeto, Carrie Dodge pressionou o departamento da polícia de Idaho Falls. A tentativa era fazer um teste de DNA familiar. A ideia era colocar o DNA do criminoso no banco de dados da polícia, mas com o intuito de ver se ele não coincidia com outros DNAs de outros criminosos. Poderia ser um tio, um avô, um primo, enfim, que pudesse levar aquele verdadeiro criminoso. Após 2 anos de disputas judiciais, o Estado simplesmente se recusou a permitir o acesso a esse banco de dados criminal para fazer esse tipo de teste. Foi então que Humpkin teve uma ideia muito radical. Ele sugeriu então o upload da amostra da cena do crime para banco de dados públicos, como é o caso de alguns sites no qual as pessoas buscam a sua ancestralidade, ou seja, buscam fazer sua árvore genealógica. Então colocaria esse DNA desse criminoso nesse banco público para ver se ali conseguiria fazer a árvore genealógica dele. Esse banco de dados apresentou um suspeito bem convincente. Era um cineasta de Nova Orleans. Ele havia visitado Idaho Falls em 1996. Uma rede de jornal que existia ali na região conseguiu as fitas do interrogatório de Chris Tapp e disponibilizou a Carrie Dodge. Ela conseguiu assistir um pouco mais de 25 horas que foi disponibilizado dessa filmagem, ainda em fitas VHS, com uma péssima qualidade de som e sem legendas. Mas uma coisa a Carrie Dodge teve certeza quando ela terminou de ver: aquele homem preso não era culpado. Ela então contatou especialistas em falsas confissões para entender se o que ela havia assistido e compreendido era de fato verdadeiro. Um desses especialistas se convenceu da inocência de Chris Tapp e trabalhou por mais de 2 anos para provar que aquela confissão havia sido forçada. Naquele momento, o chefe da delegacia começou a admitir que, de fato, aquela investigação
E aquele interrogatório foi feito de maneiras erradas, errôneas. E disse que os métodos de investigação mudaram desde 1996. E que, inclusive, na época que foi feito o interrogatório de Chris Stepp, o advogado dele, em momento algum, permaneceu na sala. Ele ficou para fora o tempo todo. Então, eles tentaram alegar que hoje não acontece mais isso. Mas naquele momento aconteceu. Então, foi uma falha? Foi um erro? Chris Stepp estava ou não envolvido? Eram as perguntas que começaram a se levantar. Carol Dodge, então, se viu naquela situação em que ela começou a acreditar que ele não era culpado, mas ela tinha aquele sentimento, e se eu estiver errada? E se ele de fato for culpado? Então ela tomou uma atitude inusitada. Ela ligou para a prisão e conversou com o Chris Stepp. Ela falou simplesmente: olha, rapaz, ou você estava lá ou não estava. Pare de brincar com essa porcaria de joguinho. Se você estava lá e não me contar o nome de quem estava com você, eu simplesmente lhe desejo o pior. Mas se você não estava lá, então é melhor você começar a gritar que não estava. O Chris Stepp imediatamente começou a chorar e dizer para ela que em momento algum ele esteve lá. Após quase 20 anos da prisão de Christopher Stepp, a mãe da vítima, a Carrie Dodge, a mãe da Andy, veio a público dizer que ela acreditava que ele era inocente e pedindo para que fossem retiradas as acusações contra ele. Os esforços de Carrie Dodge para manter a história na mídia fizeram com que em 2016 houvesse um coro de críticas à condenação de Chris Stepp. E em maio daquele ano, seus advogados entraram com um recurso. Eles alegaram que a confissão de Christopher Stepp foi resultado de uma coerção policial. Sob uma crescente pressão da Carrie Dodge e também da sociedade, o promotor de Idaho Falls falou que ele não poderia absolver simplesmente ele desses crimes que ele já havia sido condenado há praticamente 2 décadas. Ele falou que ele poderia analisar o caso dele, mas não prometeu nada. Os seus advogados então recorreram e conseguiram fazer um acordo. Este acordo foi, diante de que ele permaneceria 10 anos em liberdade para que eles investigassem mais a fundo o caso, mas que ele não teria as acusações de ter tirado a vida de Andy retiradas, somente o abuso que supostamente não foi ele que cometeu seria retirado do seu registro. Chris Stepp, ele concordou, mas o que ele queria na verdade era provar a sua inocência. Assim, em 22 de março de 2017, Stepp foi levado novamente ao tribunal. Dentro do tribunal, ele encontrou com Carrie Dodge, visivelmente emocionada ao se dirigir até ele. Ele vestia uma camisa branca nova, de botões e calças pretas que sua mãe havia lhe trazido. Pouco depois, o juiz trouxe uma nova declaração. Christopher Stepp estava libertado. Logo no saguão daquela prisão, ele foi recebido por inúmeros jornalistas, familiares, amigos. Então foi um momento muito emocionante para ele também. A Carrie Dodge sentiu então aquele misto de sentimento novamente. Ela havia conseguido libertar aquele jovem, aquele homem que estava preso há 2 décadas por aquele crime que ele não cometeu, ao mesmo tempo que ela voltou a estaca zero. Ela não conseguia desvendar o que havia acontecido naquela fatídica noite com a sua filha. Então, mais do que nunca, ela, juntamente com o Christopher, decidiram que aquele DNA seria resolvido, seria encontrado. Em 2017, o Departamento de Polícia de Idaho Falls recebeu um novo chefe de polícia, o Bryce Johnson. O departamento fez da genealogia genética uma parte central de sua investigação. Então, no final de 2018, a polícia fez uma parceria com Cissy Moore. Ela é uma especialista em DNA que aparecia regularmente em todos os programas de TV famosos. Ela era a mais conhecida genealogista genética. Inicialmente, a Cissy Moore não queria pegar este caso da Andy Dodge, porque ela considerava que essas amostras de DNA já tinham passado por inúmeras verificações e poderiam até não estar mais completas e estarem danificadas. E só aceitou o caso a partir do momento que a mãe da Andy ligou. Ou seja, novamente a Carrie Dodge ligou para alguém pedindo para que encontrasse o criminoso da sua filha. Ainda em 2018, Moore carregou o DNA para um banco de dados. Ela começou a construir essas redes genéticas que lhe permitiam identificar quem compartilhava o DNA com esse suspeito desconhecido. Como as amostras de DNA eram muito completas quando foram recolhidas e foram guardadas de maneira correta, foi possível então utilizar, mesmo após tanto tempo,
para fazer essa análise genética. Moore logo estabeleceu que o suspeito era neto de um homem chamado Clarence Ussery. Usando certidões de nascimentos e obituários, ela conseguiu mapear todos os descendentes dele que teriam a idade correta na época em que ocorreu o crime contra Andy, em 1996. Ela reduziu as suas pistas a 6 homens, e esses 6 homens foram investigados pela polícia. Entretanto, o DNA deles não correspondia ao suspeito. A Moore então se viu no momento que ela ficou intrigada com este caso. Segundo a análise dela científica, o DNA ele não erra. Então, simplesmente não eram aqueles homens. Mas então quem era? Se não existia mais ninguém naquela árvore genealógica. Então ela começou a analisar o que ela tinha deixado passar. O que ela não estava vendo ou que passou despercebido aos seus olhos. Então o que ela fez? Ela voltou a analisar a árvore genealógica que ela considerava como suspeito. Ela tinha certeza que isso tinha acontecido e percebeu que houve um casamento entre 2 pessoas desta família que simplesmente foi muito rápido. Entretanto, este homem não é o culpado e nem os seus filhos, mas ele teve um casamento anterior. O que aconteceu com essa sua ex-esposa? Onde ela foi parar? Será que ela não levou com ela um filho deste casamento? Será que não é aí que perdeu-se essa informação? Então ela foi atrás disso. Foi então que elas encontraram o que elas estavam procurando em uma pequena biblioteca do Missouri. A assistente de Moore ligou para dizer que havia encontrado um obituário de uma mulher em questão. E esta mulher havia casado com um desses descendentes que havia nesta árvore genealógica. Não só constava o sobrenome que ela havia adotado, como também dizia que ela tinha um filho e um neto. Procuraram então pelo neto desta senhora e descobriram que ele tinha esse sobrenome de Drips porque o seu pai havia herdado o sobrenome do padrasto. Ou seja, ele não era filho do seu avô, e sim ele havia sido adotado pelo seu avô. Foi então que a árvore genealógica abriu novamente. Ao procurar por este filho, eles descobriram que ele havia morado em Idaho Falls, mas não apenas havia morado em Idaho Falls, ele estava nesta cidade em 1996. Conseguiram então o nome dele, Brian Lee Dips Sr., ou Brian Dips. A polícia pesquisou o seu nome, e agora pasmem, fiquem incrédulos assim como eu fiquei. Simplesmente, Brian Dips havia sido investigado 5 dias depois do falecimento da Andy, porque ele morava em frente ao apartamento em que ela morava. A mãe da Andy, a Carrie Dodge, diz que ela pediu para investigar ele, pediu para que ele fosse levado para fazer testes de DNA e a polícia da época se negou. Disse que simplesmente ele não tinha nada a ver com o caso e que ela deveria deixar ele trabalhar. Ela passou dias, horas, olhando do apartamento de onde a sua filha morava, analisando aquele homem que morava do outro lado da rua, mas simplesmente ela não pôde fazer nada. Em maio de 2019, então, foi feita uma grande operação policial. O Drips não morava mais em Idaho Falls, mas morava em uma cidade que ficava a 5 horas de distância. A polícia passou a vigiá-lo 24 horas, e na primeira oportunidade de resgatar uma bituca de cigarro que ele havia jogado do seu carro, eles simplesmente começaram a fazer as amostras de DNA. E sim, aquela amostra de DNA testou 100% positiva para o criminoso. Os detetives o abordaram em 15 de maio de 2019. Eles passaram a questioná-lo, a fazer um interrogatório, e ele passou a negar, dizer que ele nem lembrava sobre isso também, que ele não sabia e tal, até que a polícia o confrontou com a prova de DNA. Foi então que Brian Dips declarou que, de fato, eles haviam pegado o cara correto. Foi somente nesse momento que a polícia entrou em contato, então, com a mãe da Andy, a Carrie Dodge, para avisar para ela que eles tinham o nome do culpado, agora já não é mais um suposto, já é o culpado, mas que eles iriam fazer uma coletiva de imprensa no outro dia e então iriam divulgar. Em meio a essa coletiva de imprensa, estavam todos os familiares da Andy, o Chris Tapp, a família do Chris Tapp, assim como jornalistas e inúmeras pessoas que simplesmente acreditaram na inocência de Chris Tapp até então. A polícia então passou o nome deste acusado e falou que ele iria para julgamento logo. A mãe da Andy simplesmente ela não acreditava naquilo. Como eu comentei com vocês, ela sempre teve suas suspeitas sobre ele. Suas suspeitas só pararam quando o Chris Tapp foi preso.
Carol, inclusive, disse: Brian Dippes, vocês só podem estar de brincadeira. Eu implorei para que vocês investigassem ele. Ela estava simplesmente furiosa, porque aquele caso poderia ter sido resolvido 23 anos depois, 5 dias após o que aconteceu com a sua filha. Kristaps jamais deveria ter sido julgado. E aí que a gente vê que foi uma falha imensa da polícia. Essas novas evidências levaram a equipe jurídica de Kristaps a pressionar por mais essa absolvição. A moção rejeitando todas as acusações foi finalmente concedida em julho de 2019. E Kristaps, que havia passado mais da metade da sua vida na prisão, foi finalmente declarado inocente por um juiz. Kristaps ainda falou que ele era muito grato pelo que todos fizeram por ele. Mas a Carol, ela tinha sido para ele uma segunda mãe, que se não fosse pela perseverança e determinação da Carol, nada disso teria acontecido para ele. O Brian Dippes foi preso em 2019, ele tinha 53 anos. Ao ser questionado do porquê ele cometeu aquele crime, ele disse que estava passando por um momento de vício em drogas e álcool e que simplesmente ele entrou no apartamento da Andy para cometer um abuso sexual, mas as coisas saíram do controle e ele acabou cometendo este crime. Em 2021, aos 51 anos, ele foi condenado à prisão perpétua, tendo direito a pedir liberdade condicional somente após 20 anos. A Carol Dodge ficou extremamente comovida com essa situação e também muito feliz por ela ter conseguido trazer justiça à sua filha. E diante desse fato, ela criou uma ONG, uma organização para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que ela. Crimes sem soluções ou criminosos que são julgados injustamente. Pessoas que podem ser inocentes, mas estão ali condenadas. Esta ONG se chama Five for Hope, que busca recursos para resolver casos criminais não solucionados nos Estados Unidos. O Kristaps, após a absolvição de todos os seus crimes, ele entrou com um processo contra o Estado e recebeu 11 milhões e 700 mil dólares como indenização pelos 20 anos que ele ficou preso sem ser o culpado e também pelo interrogatório ao qual ele foi conduzido a assumir o crime. Ele e a sua mãe receberam um pedido de desculpa formal da cidade de Idaho Falls, mas infelizmente eu tenho a notícia triste sobre Kristaps. Em 5 de novembro de 2023, ele sofreu um acidente na cidade de Nevada. Neste acidente, ele sofreu ferimentos graves na cabeça após uma queda acidental e veio a falecer em um hospital de Nevada. Por fim, Christopher Tapp passou mais de 20 anos preso por um crime que não cometeu. Quando finalmente conquistou sua liberdade, escolheu seguir em frente com dignidade, mesmo carregando marcas profundas de uma injustiça que o acompanhariam por toda a sua vida. Em 2023 ele veio a falecer, mas partiu reconhecido não como um culpado, e sim como uma vítima do sistema. Andy Dodge tinha apenas 18 anos. Ela não teve tempo de viver seus sonhos, de construir sua história. Seu nome se tornou um símbolo de uma dor irreparável, mas também uma luta por justiça que atravessou décadas. E no centro de toda essa história está Carol Dodge, a mãe que perdeu a filha, mas nunca perdeu a força, que enfrentou a dor com bravura e foi além. Buscou a verdade, mesmo quando ela era difícil. Foi Carol quem, com amor e humanidade, enxergou a inocência de Chris. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem com os seus amigos. Deixem nos comentários outros casos que vocês gostariam de ver. E nos vemos no próximo episódio.